Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir essa aula. Então, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril, a gente vai começar a nossa aula 2 de biologia aqui, beleza? Bom, povo, nessa aula 2, a gente vai introduzir realmente o que cai aí nas partes de vestibular e de Enem de biologia, que é uma coisa que nunca saiu das provas, na verdade, que são as características básicas, né? Na verdade, as características gerais dos seres vivos, beleza? Então, povo, deixa eu só passar aqui. Isso. Bom, características dos seres vivos, então. Primeiramente, a gente tem que definir o que é vida, e tá aí uma das coisas mais complexas da ciência. Definir o que é vida, definir o que é espécie, tá? Não tem um consenso convincente, não tem uma definição convincente do que é a vida, é um conceito totalmente abstrato, tá? Não tem, isso vai até na parte da filosofia, se vocês pararem para pensar. Pensa aí 5 segundinhos, tenta definir o que é vida. É difícil, dá até uma crise existencial definir o que é vida, definir o que é espécie. Então, a gente tem algumas características que a gente usa para definir o que é um ser vivo, beleza? Então, a gente vai começar a falar de alguns atributos, algumas características dos seres vivos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, beleza? Aqui é só uma introduçãozinha, então. A gente vai falar sobre a composição química, organização e tudo isso aqui, tá? Então, esses aqui na minha lista são os atributos dos seres vivos, beleza? Composição química, organização, metabolismo, reação a estímulos, crescimento, reprodução, hereditariedade, variabilidade genética e seleção natural. A gente vai explicar cada um deles, beleza? Então, vamos começar aqui pela ordem, né? Composição química. O que é composição química? São aqueles elementos químicos que vão sempre estar presentes no corpo, no nosso organismo. O básico de todos é os átomos. Vocês já devem ter ouvido falar que todos nós, todos os seres vivos são compostos por átomos, beleza? Que exemplo básico a gente pode dar? O exemplo que cai no vestibular, que é os famosos CHOMPs, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Portanto, CHOMPs, pega a letra inicial de cada um. Já vi aparecer em vários vestibulares, inclusive no Enem a sigla CHOMPs, e você tem que descobrir o que é, beleza? Então, CHOMPs, o C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, o N de nitrogênio, o P de fósforo e o S de enxofre, beleza? Então, um dos elementos básicos de todo organismo vivo, tá? A composição de todos os seres vivos são os átomos, beleza? Principalmente esses que a gente citou aí, tá? Uma coisa comum que eu já vi cair em prova também é a galera confundir e achar que o que mais tem presente no nosso organismo é o oxigênio, porque é o que a gente respira, né? É o ar que a gente respira, que é liberado lá pela fotossíntese e tal, mas não. O que mais a gente tem presente desses átomos aqui, o que a gente mais tem no nosso organismo é o hidrogênio, por conta da água ser tão abundante nos seres vivos, beleza? Então, não se confundam. De todos esses chomps aqui, o que mais a gente possui no nosso organismo é o hidrogênio, por conta da água, beleza? Todos esses átomos, galera, se unem através de ligações químicas, beleza? Essas ligações químicas vão formar estruturas mais complexas, que a gente chama de moléculas, beleza? É a base da vida, as moléculas, tá? Por exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas, os ácidos nucleicos, que é o nosso DNA, e o RNA, que é os ácidos desoxirribonucleicos, tá? A gente vai ver isso mais para frente, beleza? Povo, outra característica básica dos seres vivos, características gerais aí dos seres vivos, organização. Em que sentido? Esses átomos, como a gente viu aqui anteriormente, vão se organizar e vão formar estruturas mais complexas, que a gente chama de moléculas, beleza? Essas moléculas vão se organizar,
formando a unidade básica da vida, que é o quê? Eu vou dar um segundinho para vocês pensarem antes de me responder. Quais são, o que é a unidade básica da vida? Elas mesmas, galera, as células, né? Lembrando que a gente tem trilhões de células, muitas e muitas e muitas células, beleza? E elas estão o tempo todo morrendo e se duplicando, morrendo e se duplicando. Um exemplo bobo, quando você vai lá tomar banho e passa a esponjinha, você está literalmente eliminando as células mortas da sua pele. Se você pegar aquela aguinha do ralo lá do chuveiro, que fica depois que você toma banho, e olhar no microscópio, vai ter um monte de célula da pele morta ali. E tá tudo bem, elas estão o tempo todo morrendo e o tempo todo se multiplicando, ou seja, nascendo outras células. Beleza? Por que a célula é a unidade básica da vida? Porque ela é capaz de fazer todas as reações químicas necessárias à vida. Beleza? Alguns organismos têm uma única célula, tipo as bactérias, né, os protozoários, algas e alguns fungos. Se atentem a isso, que é pegadinha de vestibular. Alguns fungos são unicelulares, só tem uma célula, mas nem todos. Beleza? Lembre-se que na ciência, na biologia, sempre tem uma exceção, tá? Aí tem os organismos multicelulares ou pluricelulares, pode aparecer ambos os nomes na sua prova. São aqueles formados por várias células, como a gente, os animais, né? As plantas, alguns fungos e algumas algas também, tá? Coloquei aqui só por curiosidade. Pensa num cachorro de porte médio aí, tá? Ele é formado por cerca de 6 trilhões de células, galera. Um ser humano de mais ou menos 70 quilos, ele pode possuir até 70 trilhões de células. Então, é muita célula. O tempo todo morrendo, o tempo todo nascendo. Beleza? E essas células, elas podem ser simples, como no caso das bactérias e das arqueobactérias, ou seja, não vai ter nenhum componente membranoso dentro dela. Daí, essas células simples são classificadas como procariontes. Vou explicar melhor no próximo slide, tá? Aliás, no próximo. Todos os outros organismos que não têm células simples, que têm as células complexas, são chamados de eucariontes. Por quê? Essas células complexas, elas vão ter muito mais componente ali dentro dela, beleza? Muito mais organela membranosa. Vai ter o aparelho de Golgi, o lisossomo, a mitocôndria, vai ter um núcleo bem estruturado, tá? Então, essas são as células eucariontes. Por exemplo, as nossas, tá? Que somos organismos complexos, beleza? Só para vocês verem a carinha aqui, que geralmente cai em vestibular, essa é uma célula simples, uma célula procarionte, tá? Ela vai ter o pílus e o flagelo. Deixa eu só colocar a setinha aqui para vocês verem melhor. Aqui. Ó, então vai ter o pílus, tá? Que é essa coisinha aqui, esse tipo, parece o flagelo também, tá vendo? Que basicamente serve de mobilização, tá? Para a célula. O ribossomo, a cápsula, que serve de proteção. A parede celular, que também serve de proteção. O nucleóide, que é o DNA aqui dentro em roxo, e a membrana plasmática. Mais para frente eu vou explicar para vocês a função melhor de cada uma delas. Beleza? Então, vamos lá. E a célula eucarionte, que é a nossa, de todos os outros animais, das plantas, que são as células mais complexas. Olha a diferença do tanto de coisa para uma célula para outra, beleza? Aí tem o flagelo, que também usa para locomoção. Olha o tanto de coisa, galerinha. A gente vai na aula de células explicar cada uma delas, beleza? O citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, ribossomo, lisossomo, vesícula, mitocôndria, complexo de Golgi, tudo isso aqui. Olha o tanto que a célula eucarionte é mais complexa. Por isso que a gente fala que a célula procarionte é simples e a eucarionte é uma célula complexa. Beleza? Só para a gente fazer um resumo básico de cada. Procarionte vem de pró, que é primeiro, e cário, de núcleo, tá? Esse pró vem de primeiro, vem de mais antigo, é mais antigo mesmo, tá? Pró de antes, beleza?
não vai ter núcleo e não vai ter o genoma disperso lá no citoplasma. Eucarionte, o eu vem de verdadeiro, o cário também de núcleo, ou seja, a célula verdadeira, a célula mais complexa, beleza? Vai ter o núcleo individualizado e vai ter o núcleo delimitado pelo envoltório nuclear, beleza? Vai ter o genoma separado do citoplasma por um envoltório nuclear. Então, a diferença básica de uma para outra é a organização, tá? Células eucariontes são mais organizadas do que as células procariontes, beleza? Outra característica básica, característica geral dos seres vivos aqui. Metabolismo. O que é metabolismo? Basicamente é a montagem e desmontagem de células. Beleza? As reações químicas que vão estar acontecendo dentro da célula. Toda vez que vocês pensarem em metabolismo, verem essa palavra no vestibular ou no Enem, tenham isso na sua cabeça. Metabolismo é a reação química que vai estar acontecendo dentro da célula, beleza? Metabole, no grego, significa transformação, mudança, beleza? Esse metabolismo ele vai estar classificado em dois tipos, o anabolismo e o catabolismo, tá? O anabolismo, construção de moléculas, por exemplo, formação de proteínas, beleza? Olha na minha figura aqui, eu vou ter uma molécula simples que ela vai passar por uma construção, tá? Pelo anabolismo, e daí vai ser formada uma molécula orgânica. Calma que eu vou explicar melhor, tá? Uma molécula simples, por exemplo, um aminoácido, vai se ligar uns aos outros ali e vai formar uma estrutura mais complexa, que é a proteína, beleza? Exatamente o que está no slide anterior. Então, um aminoácido simples vai se ligar a outros aminoácidos, formando uma estrutura mais complexa, e no final eu vou ter uma proteína, beleza? O catabolismo é o inverso, é a quebra, vai ser a desmontagem, a desconstrução da minha molécula, tá? Por exemplo, a quebra da glicose, tá? Que vai ser transformada em molécula menor. Então, tá vendo? É o inverso, beleza? Molécula menor aqui, por exemplo, gás carbônico e água, tá? A energia produzida nessa quebra, a gente vai usar para a produção de energia, tá? Vocês vão no vestibular, vão ver no vestibular que energia, produção de energia, por exemplo, alimento que a gente come, para produzir energia, a gente chama de ATP, beleza? Então, vai aparecer essa sigla na prova, ATP. Ó, viu essa sigla na prova, ATP? Lembra que a gente está falando de energia, beleza? Povo, então, ó, explicando melhor aqui para vocês. Reação anabólica, anabolismo, tá? Lembra? Eu vou pegar energia e vou pegar uma molécula simples. Essas moléculas simples vão ser transformadas em moléculas complexas. Por exemplo, proteína, beleza? Que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Reação catabólica, catabolismo, é diferente, é o inverso. Eu vou pegar moléculas complexas e vou quebrar ela em moléculas menores, produzindo energia, ATP, e moléculas simples, beleza? Então, uma é o inverso da outra, tá? Outra característica básica aí dos seres vivos, dos organismos, reação a estímulos. Todos os seres vivos vão reagir ao ambiente em que vivem, tá? Coloquei um exemplo da hora aqui para a gente ver. Bactéria. Uma bactéria uma colônia de bactéria em meio líquido, num ambiente desfavorável, ou seja, num ambiente que não está propício para a sobrevivência dela, essa colônia vai se locomover, ela vai sair dali, tá? Outro exemplo, folha de planta, ela se locomove, galera, conforme a fonte de energia luminosa. Ela literalmente segue a luz do sol. Por exemplo, a planta mimosa púdica, ela vai fechar as folhas quando ela é tocada, tá? E tem outras plantas que ela segue a luz do sol, beleza? A nossa pupila, outro exemplo maravilhoso, nossa pupila reage ao estímulo da luminosidade, certo? Em um ambiente luminoso, você está lá dormindo, alguém acende a luz, nossa pupila vai retrair. Em um local mais escuro, sua pupila vai dilatar, beleza?
Galera, reagir a estímulo é coisa de ser vivo, é coisa exclusiva de ser vivo, beleza? E essa capacidade é extremamente importante para a gente sobreviver, extremamente importante para manter o equilíbrio do organismo. Esse equilíbrio do organismo a gente chama de homeostase, beleza? Então, a homeostase é basicamente a manutenção do equilíbrio no organismo. Por exemplo, pressão sanguínea boa, temperatura corporal boa, tudo bem? Você está em homeostase. Vocês aí que estão assistindo a aula, você está bem, está hidratado, está alimentado, almoçou, dormiu bem, você está em homeostase. Ah, deu uma febre, deu uma gripe, você não está mais em equilíbrio, o seu organismo não está mais em homeostase. Outro exemplo bacana que eu já vi cair em prova também, jacaré, galera, tá? Os répteis, né, de uma forma geral, eles não conseguem manter a temperatura corporal constante, assim como a gente. A gente não precisa sair toda hora no sol para se esquentar, precisa? Não, nosso organismo controla isso sozinho, é voluntário, entendeu? Ele tem a homeostase, ele controla a nossa temperatura normal, sozinho, tá? Os jacarés, a maioria dos répteis, não. Não sei se vocês já viram, mas no calor, por exemplo, os jacarés eles vão entrar na água, beleza? Eles ficam na água lá de boinha. Já quando tá mais frio, eles vão ficar expostos ao sol, cabocona aberta, já viram isso? Por que eles fazem isso? Tá? Para se aquecer, porque eles não têm a homeostase. Eles precisam manter a temperatura por eles mesmos. O organismo dele não vai fazer isso de forma automática, beleza? Crescimento, outra coisa de ser vivo. Todo ser vivo vai crescer, galera, com exceção dos vírus, beleza? Os seres unicelulares, né? Aqueles que têm células simples, têm uma célulazinha uni de um só, assim como os protozoários, eles vão crescer em tamanho, beleza? É o aumento do volume celular, aquela única célulazinha vai crescer em tamanho, tá? Já os seres pluricelulares, como nós, todos os outros animais e as plantas, além dessas células crescerem em tamanho, vão crescer também em quantidade. Lembra que eu falei para vocês que nossas células estão o tempo todo se multiplicando, morrendo, multiplicando e morrendo? Certo? Por exemplo, um bebê humano, obviamente ele vai ter menos células que um adulto, beleza? Por conta do tamanho mesmo, beleza? Na fecundação, todo mundo aqui, galera, já foi uma única célula, tá? A hora que o espermatozoide do pai encontra o óvulo da mãe, tá? E os dois se juntam, você vira uma única célula, que a gente chama de zigoto, beleza? Aí a gente vai fazendo várias mitoses, várias divisões celulares, e a gente se transforma em seres pluricelulares, beleza? Galerinha, reprodução. Todos os seres vivos se reproduzem e geram descendentes através da reprodução. Vai ter diferença de reprodução? Vai, obviamente, mas eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá, povo? Bora lá. O que é a reprodução? A gente vai passar o nosso material genético usando ou não gametas, tá? Esse é o X da questão, tá? O que são os gametas? O espermatozoide, tá? Que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, beleza? Quando a gente não usa gameta, ou seja, não vai ter troca de material genético, a gente chama isso de reprodução. Ah, desculpa, galera, agora que eu vi que tem um errinho de português aqui, depois eu arrumo aqui, beleza? A gente chama de reprodução assexuada. Não tem gameta, beleza? Quem faz isso? Bactéria, tá? O que é a reprodução sexuada, então? Troca de gameta, ou seja, vai ter variabilidade genética. O que é a variabilidade genética? Eu vou ter um pouquinho do gene do meu pai, um pouquinho do gene da minha mãe, beleza? Só que essa reprodução sexuada, ela pode acontecer de duas formas, tá? Quando a gente vai ter dois provedores, no nosso caso, pai e mãe, daí a gente vai chamar de fecundação cruzada. Cruzada por quê? De novo, eu peguei um pouquinho do gene da minha mãe, um pouquinho do gene do meu pai, tá? Cruzada por quê? Espermatozoide masculino e o óvulo feminino, beleza? Só que tem alguns seres vivos, como algumas plantas, que elas conseguem produzir tanto gameta masculino
quanto o feminino ao mesmo tempo, tá? A gente chama esses organismos de hermafroditas, beleza? Eles fazem a famosa autofecundação. Por exemplo, nas plantas, o abacate e a melancia, beleza? Outra coisa interessante aqui, vocês já ouviram falar em partenogênese? Partenogênese, o que que é? É quando a fêmea ela faz meio que uma autofecundação também. Ela não precisa do macho. O exemplo básico que a gente tem, que eu já vi cair em prova também, escorpião amarelo, tá? O cerulatus, da espécie cerulatus. O que que o escorpião amarelo faz? A fêmea, ela não precisa de um macho, ela se autofecunda, beleza? Esse é o problema. Então, se você achar um escorpião amarelo aí na sua casa, reza para ser o macho, porque se for uma fêmea, ela não precisa do macho para se reproduzir. E não sei se vocês já viram foto, quem quiser ver aí por curiosidade, bota no Google. Fêmea de escorpião amarelo com filhotes. Os filhotes ficam todos nas costas dela, uns 10, 20 filhotes, entendeu? Então, ela não precisa do macho. É uma fêmea ninja também, beleza? Variabilidade genética, outra característica importantíssima dos seres vivos que tem a ver com a reprodução. O que é a variabilidade genética? A gente já deu um spoiler, é a variação genética entre os indivíduos da mesma espécie, beleza? O material genético passado para as outras gerações, ele vai sofrer modificação, tá? Mutação, crossing over, que é um tipo de mutação, a gente vai explicar isso mais para frente. Por isso que os seres vivos, mesmo da mesma espécie, galera, não são totalmente parecidos. Por exemplo, nós aqui somos todos Homo sapiens, certo? Todos da mesma espécie. Tirando os irmãos gêmeos, que são idênticos, não somos todos iguais, certo? Porque tivemos variabilidade genética. De novo, peguei um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe. Por isso que não somos todos parecidos, beleza? O ambiente, galera, também vai ajudar nessas variações genéticas o tempo todo, selecionando os melhores e os piores para determinado ambiente, tá? Por exemplo, coloquei um exemplo aqui para vocês verem que eu já vi cair em vestibular. Se você tem um leão lá na selva que nasce com alguma diferença genética em relação a outro, esse leão vai ter menos dentes. Quer dizer, esse leão vai ter dentes mais afiados, beleza? E um outro leão ali, da mesma galera, do mesmo bando, vai ser banguelo. O leão é o quê? Ele é carnívoro, né, mano? Ele é predador de topo. Se ele for banguelo, vocês entendem que ele vai ter muito menos chance de caçar e muito menos sucesso reprodutivo do que o que tem os dentinhos afiados? E esse cara que tem o dente afiado, né, que consegue caçar normal, ele vai conseguir se reproduzir melhor e ele vai passar essa característica para os descendentes dele. Já o leão banguelo, ele vai acabar sendo eliminado com o tempo, uma hora ou outra. Ele é banguelo, não consegue comer. Uma hora ou outra ele vai morrer por falta de alimento, tá? Esse fenômeno, vocês já devem ter ouvido falar, a gente dá o nome de seleção natural. É o ambiente atuando sobre aquele indivíduo, beleza? Cara, então bora lá. A galera confunde muito isso no vestibular, tá? Seleção natural é o quê? Seleção dos indivíduos mais adaptados ao ambiente, não os mais fortes. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptado àquele ambiente, tá? Todo mundo sabe que o criador dessa teoria foi o naturalista Charles Darwin, que, aliás, já passou pelo Brasil aqui, beleza? Então, galera, estar adaptado significa ter as melhores características para aquele ambiente, beleza? Por exemplo, vocês já ouviram falar do cavalo marinho pigmeu? Com o passar do tempo, com a evolução, com a seleção natural e o ambiente atuando sobre ele, ele acabou nascendo, né, muito tempo depois, com uma cor diferente dos outros indivíduos da espécie dele, fazendo com que ele conseguisse ficar camuflado. Olha que ninja. Com o tempo, essa característica de ser camuflado foi passando de geração para geração, até que todos nascessem camuflados para evitar a predação, beleza? E o vírus, galera, outro exemplo. Vírus. Agora, isso foi um debate na ciência por muito tempo, recente, tá?
E agora eles são considerados animais vivos, tá? Porque ele é uma exceção. Por quê? Galera, vírus não tem célula. Lembra que no início da aula eu falei que uma das características básicas dos seres vivos é ter célula? Seja uma célula simples, como a das bactérias, uma célula unicelular, né? Ter uma célula só. Ou ser pluricelular, como a gente, ter milhares de células. Pois é, os vírus, eles não têm células, galera. Então, o debate na ciência muito recente era, e aí, os caras não têm célula. É ser vivo ou não? Hoje ele é considerado ser vivo, sim, tá? Por quê? Olha o melhor exemplo que a gente tem, pandemia que a gente está passando aí de Covid-19. Um vírus, galera. Ele não tem célula, mas ele causou uma pandemia global, mundial. Por quê? Ele não tem célula, então necessariamente ele precisa da célula de outro organismo. Por isso que ele passa pelo ar. Por isso que a gente está usando máscara ainda, né? Eu, pelo menos, ainda estou, aconselho todos a usarem, tá? Continuarem usando, principalmente local fechado. Porque ele precisa necessariamente da célula de outro organismo. Então, ele vai pulando de organismo em organismo para usar a maquinaria celular, porque ele é desprovido de célula. Se ele não tem célula, ele não tem nem o próprio metabolismo, beleza? Então, ó, só para vocês verem a carinha aí, esse é o Charles Darwin, tá? O pai da evolução. E esse é o cavalo marinho pigmeu, galera, é o ninja da camuflagem. Aqui na fotinha esquerda eu dei um zoom nele e na fotinha direita é ele no meio das algas. Tá vendo o nível de camuflagem desse animal para conseguir fugir de predação? Isso foi seleção natural atuando sobre o organismo. Beleza? Povo, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Já sabem, qualquer dúvida me mandem no e-mail. Estarei aqui para tirar as dúvidas de qualquer um a qualquer momento. Beleza? É isso, muito obrigada. Boa aula para vocês. E vejo vocês em breve, pessoal. Muito obrigada, viu?